E lembrar um pouco da minha adolescência, lembrar dos dias e das vezes que eu queria transgredir, que eu queria me colocar no lugar do meu pai, da minha mãe, né? E queria fazer coisas que eu não deveria, e aquilo ficava irritado, eu ficava com raiva, e eu descontava no mundo, né? E eu acho que quando eu lembrei disso, eu passei a lidar com ela de forma diferente. E realmente teve um bom resultado. Acho que dentro de todas essas coisas que eu falei, acho que a lição mais interessante aí, e mais saudável, entendeu? É que você aprende a conhecer você mesmo, né? A ser você mesmo. Livre de preconceitos, inclusive, também, né? Porque o preconceito contra a adolescência é muito grande. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora também com o Henrique, porque essas questões que existem em adoção de casais homoafetivos são questões comuns a toda a família, né, Henrique? Inclusive as pessoas que estão nos assistindo agora, claro que a minoria tem um ato grandioso como você, mas vocês estão constatando isso na prática? Independente do gênero, a família é sempre a mesma e os obstáculos são sempre os mesmos, os desafios, na verdade? Sim, não há diferença alguma na criação de filhos e filhas, porque, como eu falei, a família ela é o lugar onde as pessoas amam as crianças, as pessoas educam as crianças. E elas olham para esses membros da família como uma fonte de água pura para elas beberem. Então elas vão beber. Então se nós, e uma coisa que eu prezo muito, né, na minha relação com Wagner, é essa transparência, porque realmente eu cheguei onde eu queria chegar. Então eu sou feliz com ele. E o fato de elas verem a nossa felicidade de juntos, sendo um casal homoafetivo, é isso que importa, que elas percebam que os pais delas são felizes do jeito que eles são. Isso elas vão internalizar para dentro dela, ou seja, qual é a mensagem que está sendo passada? Seja quem você é, que seja feliz da maneira como você é. Então, nós ensinamos isso a elas, praticando na nossa relação. Tanto é que elas até falam, nossos pais são gays. Já comentam isso agora com as amiguinhas falam disso. E com uma naturalidade muito grande, como se não houvesse nenhum mal nisso, nem bem também, não é nem bom nem ruim. É porque é. Então, eu penso assim, eu demorei muito tempo para poder aceitar-me do jeito que eu sou, 40 anos. E uma pergunta que você fez, né, e que o Wagner até colocou, o que elas trouxeram para a gente? Elas vieram selar a minha aceitação plena. Então eu sou grato a elas também, porque elas me dando essa visibilidade, eu pude legitimar perante o mundo, perante a sociedade, que o que eu sou e que eu me aceito e me amo do jeito que eu sou. E quando eu conquistei isso, eu conquistei tudo na minha vida. Agora eu já posso dizer para você, eu posso morrer porque eu já cheguei onde eu queria. E o detalhe que muita gente não sabe é que eles adotaram as crianças que já eram crianças, né? Não eram bebês, porque existe esse preconceito, né? Muita gente quer adotar o bebê e deixa a criança lá no orfanato para o resto da vida, se ela já passou de 1 ano de idade, na maioria das vezes. Como é que foi essa experiência de adotar uma criança que já estava em formação e que estava num abrigo, né? Bom, elas vieram para cá com algumas questões delas, né, de institucionalização. A gente também não pode negar isso, mas no processo de educação delas eu procuro não usar isso como desculpa. Eu acho que elas vieram para um outro ambiente, isso é difícil para qualquer um. Eu já morei fora 2 vezes e quando eu me deparava com situação nova, com pessoas novas, com um clima diferente, eu também tinha medo. Eu acho que no início foi muito, acho que ameaçador para elas. Chegar num lugar diferente, um espaço diferente, com menos criança, né? Que eles têm lá no lugar, tá cheio de crianças para brincar. Mas elas chegaram num ambiente completamente diferente desse. Então é um aprendizado para a gente, mas também muito para elas. Ter que internalizar todo esse ambiente novo, dois homens, né, que passaram a ser os 2 pais delas, a figura modelo, né, e se comportar de formas diferentes, porque é diferente como você tem que se comportar, a gente cria também de forma diferente, né.
E teve uns desafios que foram esse de a gente já trazer coisas que eram prévias e agora ter que mudar um pouco disso. Mas eu encarei isso de uma forma natural, sabendo também, né, que quando você muda de ambiente, você também muda de comportamento. É difícil para qualquer um. Talvez até criança seja menos difícil. Para a gente, acho que foi mais difícil talvez para a gente do que para elas. Muito obrigada por essa entrevista. Mas a gente continua no próximo bloco, quando a gente vai ver também um vídeo junto sobre a questão da adoção. A gente volta com o Henrique e com Wagner em instantes. Meu compadre, me diga uma coisa. Você conhece a origem da expressão bode expiatório? Conhece, não? E vocês conhecem a origem da expressão enxerido sem lenço? Também não? Então, ó, gente, essas duas expressões, mais Fernando Ferradura, Zé das Coisas, todos estão reunidos no programa Cafundó, todo sábado na TV Assembleia. Programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. E a gente volta neste terceiro e último bloco do programa Vida Saudável sobre adoção homoafetiva com o Wagner e com o Henrique, que eles formam um casal de homossexuais que conseguiram, através da justiça, tudo legalizado, inclusive com uma vasta, né, fiscalização, né, porque há todo um preconceito por trás disso também, adotar duas meninas que são duas irmãs e que estão vivendo uma vida super saudável, graças à iniciativa deles dois. A ideia do programa hoje é mostrar para você que está em casa e que tem uma relação homoafetiva ou não, que façam esse ato de caridade se vocês querem, de fato, ter uma vida saudável e proporcionar uma vida saudável a outras pessoas. Já pensou se cada um de nós adotasse? Eu falo isso e falo com o meu coração assim, hoje eu não tenho condições, mas quem sabe, no futuro, eu vou poder dar o meu exemplo também, né, de, junto com meu marido, adotar uma criança. Agora, para finalizar o programa, já que a gente vai finalizar com um vídeo mostrando todo esse lado, né, humano da adoção, eu gostaria que vocês dessem uma última palavra para os telespectadores, nesse sentido, assim, qual a grande lição, a partir do momento que vocês decidiram tirar o pé do comodismo, né, de viver uma relação só vocês dois bem mais confortável, sem grandes, né, obstáculos, até porque o filho a gente não vê como obstáculo, mas claro que ele limita a nossa liberdade em alguns pontos. Então, assim, qual a grande mensagem que fica para vocês e que vocês gostariam de compartilhar, além do livro que vocês lançaram, através da TV Assembleia e o programa Vida Saudável? A minha grande mensagem é que você, quando se torna pai, quando, no nosso caso que adotamos uma criança, acho que você abre as portas para que uma outra pessoa entre na sua vida. E isso é muito gratificante, porque você aprende muito com ela, você conhece muito você mesmo e dá margem para que você possa lidar com o outro de forma mais compreensiva, mais acolhedora, e aceitar o outro do jeito que ele é. Eu vou confessar que eu fiquei emocionada aqui com vocês. Por várias vezes, diante do que vocês falavam, eu me arrepiava. Porque eu acho que essa é a grande história, né? Você fazer a diferença nesse mundo. E eu quero parabenizá-los por vocês fazerem essa diferença. O detalhe também, o Wagner é psicanalista, o Henrique é psicólogo. Então, eles têm todo esse estudo mesmo para dar esse suporte, né, para as meninas. Henrique, e qual, assim, a grande mensagem que se internalizou no seu coração que você gostaria de expressar agora? Eu acho assim que nós somos parceiros dos pais biológicos, né? A gente veio para concluir o que eles começaram, porque dar vida, e a gente sempre falou isso para a Pérola e Pétala, né, nós reconhecemos e honramos os pais biológicos dela, e dizemos para ela, eles não conseguiram cuidar de vocês e nós viemos para fazer isso. Então eu acho que essa parceria é muito importante, né, de você, e é uma parceria humana no registro da humanidade. Então, se uns conseguem gerar mas não conseguem cuidar, a gente não pode gerar juntos, né, enquanto dois homens, nem enquanto duas mulheres, não pelos métodos normais, né, ou naturais, biológicos, né, mas a gente pode gerar de uma outra forma. E a gente está fazendo isso. A gente está acolhendo quem gerou, que não pôde pelas suas próprias situações de risco, de impossibilidades, e que nós não julgamos,
né? Nós deixamos isso muito claro, nós não julgamos os pais dela pela impossibilidade, mas nós podemos acolher essas vidas e podemos fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu diria para essas pessoas é que o vínculo que se estabelece biológico é o menor. O mais forte é o vínculo afetivo, é o da filiação, é da nomeação. Isso é que confere essa paternidade, essa maternidade, essa filiação. E aí? Estão livres do preconceito também? Eu asseguro que eu estou. Estou muito feliz. Sei que a Pétala e a Pérola estão muito bem cuidadas e espero que outras pessoas que estejam nos assistindo criem coragem e façam a diferença. O mundo está precisando, muita gente está precisando de você. Até o próximo programa. Fico pensando se vai me molhar. Tantas crianças sem nenhum lugar e a chuva cai. O lar é bênção pra quem vai chegar. Um bom lugar para se abrigar. Tantas crianças por aí sem lar e a chuva cai. É preciso então o sol chegar. É preciso então agasalhar. Toda criança quer um lar, quer amar. Sorrir, sentir o amor de Deus, enfim, viver, pra ser feliz e entender que um dia o sol pra ela vai nascer. Amar, se envolver nos braços teus, sorrir, sentir o amor de Deus, enfim, viver, pra ser feliz e entender que um dia o sol pra ela vai nascer.